Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo pastor Fábio Rogério Melo. Tema nessa noite, 6 lições acerca da morte de João Batista. Mateus capítulo 14, do 1 ao 12. Vamos ler apenas o verso 2 para nós ganharmos tempo. Diz assim: E disse a seus servos: Este é João Batista, ressurgiu dos mortos, por isso se operam estes poderes miraculosos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, esse texto fala acerca da morte de João Batista e também de Herodes, Herodias e também a filha de Herodias, né? Aonde aqui é montada toda uma situação diabólica no qual o maior de todos os profetas, ele é assassinado. E é interessante aqui no verso 1, que diz que Herodes ele ouviu a fama de Jesus. E ele disse aos seus servos: Este é João Batista, ele ressurgiu dos mortos. Por isso se operam nele estes poderes miraculosos. Então, queridos, a primeira lição que Deus colocou no meu coração é que o meu e o teu testemunho seja verdadeiramente de homens e mulheres de Deus. Por quê, amados? Herodes ouviu acerca dos feitos de Jesus e ele lembrou de quem? De João Batista. Amém? Que as pessoas venham ver, amados, um testemunho que venha glorificar o nome do Senhor Jesus na nossa vida. Que é algo interessante. E é interessante algo que o próprio Jesus, ele ensinou aos discípulos e ele ensina também a mim e a você nos dias de hoje acerca da palavra dele. A humildade, né? Sendo ele filho de Deus, né? Lá no Getsêmani, quando Judas veio com os guardas do Sinédrio prender a Jesus Cristo, a senha que foi entregue aos guardas era um beijo no rosto do mestre. Por quê? Devido a como Jesus parecia com os seus discípulos, né? E eu e você temos que parecer também com ele. Amém? Então, primeira lição, que o meu e o teu testemunho seja de homens e mulheres de Deus. Amém? Aí o verso 3 diz assim: Herodes havia mandado prender a João e o fizera acorrentar e lançar no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. O que acontecia aqui? Herodes, quando encontrava com João Batista, ele era confrontado acerca desse pecado. Herodes Antipas aqui, então, ele toma a esposa do seu irmão Filipe, e a gente consegue ver no texto aqui que ela não fez nenhuma força para resistir a esta situação, né? Porque ela toma ódio do profeta por causa da confrontação desse pecado. E a Bíblia diz aqui que João Batista ele batia de frente, ele dizia: não tinha lícito possuí-la. Então aqui eu aprendo, amados, uma segunda lição: falar a verdade muitas vezes atrai o ódio. Pessoas que não querem mudança de vida odeiam aqueles que pregam o evangelho com fidelidade. Por quê? Porque gostam da vida errada, gostam do pecado, não querem compromisso com Deus, sentem prazer naquilo que desagrada a Deus. O que elas preferem? Muitas vezes uma palavra de autoajuda, né? Algo que não venha confrontar o erro, né? O pecado delas, é fácil. Todo pregador da palavra sabe disso. Às vezes nós estamos pregando a palavra no púlpito e quando nós estamos confrontando pecados, a gente olha, né, para a igreja e a gente vê pessoas olhando para a gente com ódio, irritadas. Por quê? Porque elas não querem abandonar o erro, né? Elas não aquebrantam o coração, elas não pedem ajuda ao Espírito Santo para sair daquele laço, daquela armadilha que está, sem elas muitas vezes perceberem, destruindo a vida delas. E o verso 5 ao 8 diz assim, ó: Herodes queria matá-lo, mas temia o povo porque tinham como profeta. Festejando, porém, o dia natalício de Herodes dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Então aqui é dito que Herodes ele queria matar o profeta, mas ele tinha medo do povo. O povo tinha João Batista como um homem de Deus. Até é relatado que até os soldados iam até João Batista e perguntavam o que eles tinham que fazer para serem salvos. Muitos judeus, os fariseus questionavam, iam também
de encontro a João Batista, para saber acerca da teologia que ele pregava, acerca do ministério dele. Mas a Bíblia diz que, por falar a verdade, esse homem aqui, ele confronta tanto o rei como essa amante do rei, né? Herodes simplesmente tinha mandado embora a mulher dele e tomado essa como esposa, tá? Mas estava no adultério, né? Incesto, porque era cunhada dele. E esse texto diz que a filha de Herodias, a tradição judaica chama ela de Salomé, ela dança uma dança sensual na presença do rei, dos seus oficiais, e o rei, né, mais um pecado, né, praticando naquele momento, lascívia, né, olhando para o corpo dela, toda a sensualidade, ele deseja a menina e ele se agrada daquela dança, e ele oferece para ela, né, que ela poderia pedir aquilo que ela quisesse. No outro texto ele diz até metade do meu reino. E a Bíblia nos ensina que essa menina, ela fica então espantada, maravilhada, ela vai até a mãe e fala, eu peço o quê, mãe? O rei falou até metade do reino dele, eu posso pedir o que eu quiser. Aí Herodias diz assim, a cabeça do profeta. Que mau gosto, né? A cabeça do profeta. Então, terceira lição, quanto vale um profeta? Nesse texto aqui é metade de um reino. Quanto vale um profeta para uma pessoa que odeia ele, que quer ver a destruição dele, que tem inveja dele? Quanto vale será? Aqui é dito, a metade do reino de um tetrarca. Um rei, Herodes Antipas, maligno, que tinha uma quarta parte, tetrarca quer dizer aquele que reina por uma quarta parte de um território. Eu creio toda a Judéia aqui. E ele queria simplesmente agradar aquela menina por causa de uma dança sensual. E ele promete dar o que ela quisesse. Custou a cabeça do homem de Deus. Tá fácil pra gente não, né, amados? Verso 9, então. O rei entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam na mesa com ele, ordenou que lhe dessem. Então, quarta lição. Pessoas fracas são manipuláveis. No caso aqui, ele foi manipulado por uma situação, pela falta de sabedoria dele em abrir a boca na hora errada e falar aquilo que não devia. Mas tem pessoas que são manipuladas por amigos, por amigas, mulheres que são manipuladas por mulheres, homens que são manipulados por esposas, por filhos e por aí vai. São fracas, amém? Não se submetem à palavra de Deus. E é interessante, quais são os interesses das pessoas a serem manipuladas? Desejos obscuros, dinheiros, favores, sexo e por aí vai. Tá? Mas pessoas de valor são impulsionadas pela justiça, verdade e retidão. Em outras palavras, homens e mulheres de Deus são impulsionados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Bem? Verso 10 ao 12 diz assim, então. E mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. Imagina a cena horrenda. A morte do profeta. Deus, com certeza, sustentou o profeta naquele momento de tanta dificuldade. Morreu direto para a presença de Deus, para o céu. Imagina aquela cabeça ensanguentada sendo entregue a essa jovem que leva a mãe. Aí a Bíblia diz então que o corpo é dado aos discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e anunciaram a Jesus. Que eu aprendo uma quinta lição. O nosso tempo de vida está nas mãos de Deus, não é pelo fato da gente ser um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, uma autoridade espiritual, que a gente tem garantia de vida longa, não. O profeta João Batista viveu no máximo até os 34 anos, ministério de 1 a 2 anos no máximo. Amém? Mas glorificou o nome do nosso Deus, o nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso que eu gosto daquele versículo que está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, em meio à perseguição, em meio a lutas, as dificuldades, a fome, a miséria, seja lá o que for, enfermidade, servir ao meu Jesus. Amém? E fazer a vontade dele sobre essa terra. E uma sexta lição, nada está escondido dos olhos de Deus. O texto diz aqui, que os discípulos enterraram João e informaram a Jesus. Nada está escondido aos olhos de Deus. Por mais maligno que seja o plano, o projeto, por mais que a pessoa está agindo contra você ou contra mim com maldade, tentando formar situações para destruir a nossa vida, tá bom? Nada é oculto aos olhos de Deus. E
consolo nosso é esse aqui, ó, Gálatas 6:7. Esse texto diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Herodes Antipas viveu mais alguns anos, morreu no mínimo com esses pecados que eu vou dizer agora aqui: assassinato, adultério, incesto, lascívia, porque desejou a filha de Herodias, se arrependeu. É entre ele e Deus, né, amados? Mas tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Que isso não venha sair do meu coração e do teu. Nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que nos salva, mas também um Deus justo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas palavras. Grava nos nossos corações e nos ajuda a colocar em prática. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Bem, queridos, eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Nós temos um canal no YouTube chamado Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever, você vai estar me presenteando e desde já eu sou eternamente grato. Se você gostou, curte. Uma palavra simples, mas na direção de Deus. Uma ótima noite.